bem-vindos ao Brasil61.com. Hoje nós recebemos o professor Aécio Alves de Oliveira, mestre em Economia e doutor em Sociologia, professor do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, para conversar sobre a elevação da taxa de juros. Professor Aécio, muito obrigado por nos receber, bem-vindo. Obrigado também, bom dia a todo mundo, você e o público telespectador. Estou aqui à disposição para conversar um pouco sobre um assunto que não é tão simples, tá certo? É uma engenharia econômica, na verdade, mas vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue falar sobre isso, né? Com certeza, não é um assunto tão simples e a população precisa entender de uma forma mais didática, então por isso nós vamos conversar um pouco com o senhor para explanar um pouco sobre esse tema. O tema é: o Banco Central elevou a taxa de juros básicos em 0,75 ponto percentual. Essa é a terceira vez consecutiva que o Banco Central eleva essa taxa de juros, professor. Então, como que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando qual que é o impacto no dia a dia da população brasileira dessa elevação da taxa de juros? Sim, primeiro eu acho que seria interessante para o público a gente entender por que existe essa taxa, né? Qual a razão de ser dessa taxa? Por que essa taxa de juros é tão importante para os gestores da economia? Tá certo? Então, a razão dela é uma tentativa da política econômica, dos gestores da política econômica, uma tentativa de regular de maneira indireta o mercado. Apesar de eles dizerem que o mercado é livre, mas a utilização dessa taxa é uma tentativa de corrigir as distorções que o mercado livre provoca. Ou seja, o mercado não funciona como se imagina. Muito bem. Então, essa elevação atual da taxa de juros é bastante expressiva, porque normalmente eles aumentam 0,25, 0,50. Aqui agora foi 0,75. Qual é a intenção? O que é que eles falam? Os analistas, do Banco Central, os economistas e analistas do Banco Central, eles ficam observando a conjuntura econômica, quais os elementos que estão afetando a conjuntura econômica. O que é que significa isso? Se a economia está evoluindo, se a economia está crescendo, ao lado, se a inflação está se acelerando ou não, também a atividade de investimento, se os empresários estão investindo na produção ou não, tá certo? E aí tem um componente que eu diria psicológico que tem a ver com os investidores institucionais, tem a ver com os investidores estrangeiros, Então, ela, de certa maneira, ela é uma medida, ela é um indicador da confiança, Então, eles observam assim, quer dizer, essa taxa de juros elevada, o governo vai cumprir mesmo com os compromissos, de empréstimos que ele realiza, porque, no fundo, essa taxa é o custo dos empréstimos, o custo da dívida pública. Tá? Então, de certa maneira, é isso. Então, quando a inflação se acentua, os economistas acreditam, porque tudo é uma questão de fé mesmo, porque é tudo no escuro. Termina sendo, na verdade, chutes e mais chutes. Os economistas acreditam que, quando a inflação se acelera, é preciso aumentar essa taxa de juros para aumentar o custo do empréstimo. Quer dizer, uma taxa mais elevada contém um pouco mais os emprestadores. Então, qual é o diagnóstico? A inflação se acelerando significa que as pessoas estão consumindo demais. Tá certo? Olha, a demanda, o mercado está eufórico, as pessoas estão consumindo demais. Não pode. Entende como é que é a história? Isso é o lado real da questão. Não pode consumir tanto, porque se consumir muito, vai aumentar a inflação. Ora bolas, Afinal de contas, a economia ela se organiza para atender necessidades e desejos, que eles falam. A economia livre é assim, desejos do consumidor. Então, não pode estar tentando interferir na vontade dos consumidores de consumirem mais. Mas por que isso é ruim?
Por que que isso é ruim? Eles consideram algo ruim. É preciso conter a inflação, porque dá a ideia de desequilíbrio. Dá a ideia de desequilíbrio. O mercado, os mercados estão desequilibrados. É preciso conter um pouco essa volúpia pelo consumo. Aumenta a taxa de juros, as pessoas não vão tomar emprestado mais, porque o dinheiro está caro, né? E aí está caro, não vão tomar emprestado para consumir. E o pior, as empresas não vão fazer empréstimos para investir. Perfeito, o senhor deu uma explicação geral muito boa. Agora, pensando na dona Maria, que vai ler a notícia de que o Banco Central elevou a taxa de juros, ela vai ficar com algumas dúvidas. A compra do Vai. supermercado vai aumentar? Aquela dívida que eu tenho é o momento para renegociar ou não? O que a gente pode responder sobre esses questionamentos? Pois é, né? Então, a dona Maria, que não tem a obrigação de entender, é evidente, né? Ela não foi preparada para isso, ela foi preparada para enfrentar a carestia, enfrentar os desafios da vida, né? Tal como ele se coloca. Dona Maria, é o seguinte, né? Essas têm implicações várias, né? Os preços recebem uma pressão, na verdade, né? Porque no lugar de conter a inflação, pode até acelerar. Tudo é possibilidade, tudo isso é possibilidade. Então, pode aumentar o custo de vida. Se ela tem algum empréstimo à base de juros reajustáveis, variáveis, tá certo? Vai ter repercussão no pagamento se ela tiver uma casa, porventura tiver uma casa, um financiamento, né, de imóvel, provavelmente, dependendo do formato, do modelo do financiamento, ela pode ter implicação no aumento da prestaçãozinha, porque juros variáveis, né? Então, tá lá no contrato, os juros são variáveis, então vai lá. Vai ter repercussão, sim. Perfeito. E como o senhor falou, a economia ela sofre reações do contexto político, social do Brasil. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos acompanhando qual o momento econômico que o Brasil vive hoje, porque nós sabemos que é um momento de singularidades muito grandes por causa da pandemia, e alguns economistas apostam em uma melhora em relação a 2020, que foi um ano muito complicado. Outros economistas já têm esse medo de uma possível terceira onda de casos e mortes pela Covid-19. Então, qual o momento atual da nossa economia? Pois é, né? Claro, a pandemia afetou o mundo todo. Aí não é problema só nosso, né? A diferença é de enfrentamento, tá certo? Ao mesmo tempo que o nosso governo dizia que era preciso, que não havia incompatibilidade entre a pandemia, a Covid e a economia, ao mesmo tempo, né, ele pregava a ideia de continuar normalmente. A economia continua normalmente. Todo mundo sabe, no começo ninguém conhecia o vírus, todo mundo sabe disso, mas todo mundo sabe que manter as atividades tais do jeito que elas estavam antes é um problema, porque aumenta a taxa de contaminação. Eu não preciso ser, nem você, infectólogo para entender isso, né? A transmissão se dá diretamente entre duas pessoas que estiverem próximas. Onde fechou drasticamente, a economia começou a se recuperar também antes. Isso é um dado da realidade, eu não estou inventando absolutamente nada. Onde foi que começou a pandemia? Em Wuhan, começou na China. A China entrou com uma política de fechamento total. Como o oriental, né, o asiático, é bem disciplinado, ele aceitou, acatou e deu certo. O RAM está completamente aberto hoje, lá onde começou, e assim em outros lugares, né? Então, era preciso ter tomado medidas rapidamente para, sim, vai afetar a economia? Vai, mas aí você ganharia tempo no futuro. Uma troca, né, entre um sacrifício hoje e um benefício num futuro mais imediato. Hoje a gente tem o título de campeão, né? Na pandemia, estamos assim no pódio, no primeiro lugar dos malefícios da pandemia. Então, qual era a situação da economia em 2019, antes da pandemia? A economia brasileira já vinha em processo de, vamos dizer, de crise, para pegar uma palavra mais ampla, ou seja, né, apresentando sinais de arrefecimento, né, de crescimento baixo.
Um detalhe desse processo, em 2019, era os indicadores econômicos apontavam para um dado importantíssimo. Continuava um processo de desindustrialização, ou seja, a indústria continuava perdendo importância para a economia brasileira, e aí o setor do agronegócio ganhando importância. O setor do agronegócio é aquele setor que exporta commodities, né? São os bens da natureza dos ecossistemas brasileiros, né? Então, a gente estava exportando nutrientes do solo, exportando água, exportando o nosso clima, de modo geral. Tá? Então, isso crescendo. Né? O mundo, o hemisfério norte, a China também, junto com outros países, comprando a carne, a soja, o milho e assim por diante. Então, isso é o que a economia mundial estava apontando para o Brasil. Aí vem a pandemia em 2020. Aí é um fator extra a mais para piorar as condições. Vai recuperar em 21? Provavelmente vai ficar patinando, é a expectativa. Né? Eu sei que as empresas estão se adaptando com home office e se adaptando muito bem, graças às TICs, né? As tecnologias de informática e comunicação, eles estão conseguindo fazer isso. Estamos aqui, eu e você, sem eu precisar ter ido até o estúdio da rádio, da TV, estamos aqui, né? Juntos, porém, remotamente juntos. Então, é uma coisa fantástica mesmo. Né? Eu dou aula pela internet, né? Como se fala, aula remota, né? E gravo a aula, o aluno pode ter acesso depois. Então, graças a essa tecnologia. E as empresas têm essa mobilidade, essa facilidade de se adaptar rapidamente. Não tenho dúvida que, voltando à normalidade, o home office vai continuar. Não sei, de uma maneira híbrida, pode ser, né? Digamos, uma semana na empresa, uma semana em casa, ou se completamente em casa. Tá? Ou com reuniões, vamos imaginar, quinzenais, né? Dependendo do quadro, né? Dos funcionários, daquele setor, enfim, precisamos fazer uma reunião quinzenal e volta para casa. Não tenho dúvida, eles vão economizar muito. Isso é ótimo para as empresas. Isso é ótimo para as empresas, não tenho a menor dúvida, porque alivia alguns custos. É verdade, com certeza. E, professor, agora para a gente finalizar, a questão das dívidas. Quem tem dívida, esse momento é o momento de esperar um pouco para renegociar? A minha expectativa com relação a essa negociação é que ela vai parar. Olha, calma. Por que eu vou negociar dívida com o Alan se eu posso pegar meu dinheiro e ganhar com a aplicação de um juros que está aumentando aqui, né? Da rentabilidade da aplicação. Então, a questão da negociação pelas empresas é para fazer caixa. Tá certo? Não é bondade coisa nenhuma. Nenhuma empresa é bondosa. Isso na cabeça. Nenhuma empresa faz caridade. A empresa se instala para ter lucro, seja do negócio dela ou de aplicações financeiras que elas façam lateralmente. O capital financeiro surge por falta da utilização do dinheiro em investimentos produtivos. Isso é desde 1900. Pensadores já escreveram sobre isso, vários pensadores. Hilferdin é um deles. Tá? Olha, não tem oportunidade de mercado, oportunidade produtiva, eu vou para o financeiro. Tá certo? E aí, agora eu vou querer fazer caixa contigo, reduzindo o teu débito, a tua dívida. Na melhor das hipóteses, tá bom, você vai continuar pagando por mais tantos meses. Reduz, né? Que é o que eles fazem, na verdade, é isso, né? Estica o teu problema, coloca para o futuro. E aí, o risco disso é que o débito se volte para o credor, porque o futuro distante pode trazer surpresas desagradáveis para o devedor e para o credor. A dívida se transfere para o credor. São riscos que a gente tem que levar em consideração. Eles certamente levam em consideração. Então, é possível que diminua um pouco, essas possibilidades diminuam um pouco, ou as condições para reescalonar a dívida sejam outras. Tranquilo? É isso.
Professor, muito obrigado pelas explicações, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Esse foi o entrevistado da semana do Brasil61.com. A gente teve o prazer de falar aqui com o professor Aécio Alves de Oliveira, da UFC. Professor, obrigado novamente pela participação. Agradeço também. Foi ótimo conversar com você, viu? Que bom. Infelizmente, eu tenho que ser um analista da realidade, não um criador de ilusões, como fazem os economistas. A maioria dos economistas cria ilusões. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até mais.